vai ser, sim, duro para a Venezuela reconquistar a sua liberdade, porque a reconquista da liberdade sempre é difícil. Só existe uma maneira de não precisar derrubar muros, é não construí-los. Só existe uma maneira de não precisar recuperar a liberdade, é nunca perdê-la. E por isso a manutenção e a preservação da liberdade econômica, da liberdade política, da liberdade civis é tão fundamental para uma nação que quer viver em paz. O regime bolivariano de Hugo Chávez e Nicolás Maduro está terminando, está nos seus estertores. Perderam a eleição no domingo e perderam rotundamente. Preferiram não seguir o resultado das urnas. Mas isso não desfaz a realidade que os levou a perder a eleição. Nos últimos 10 anos, a Venezuela perdeu 62% do seu PIB, resultado de uma economia socialista. A esquerda no poder cobra seu custo econômico e a Venezuela, um grande produtor mundial de petróleo, conseguiu perder quase 2/3 do seu PIB. Isto é o resultado, sim, da falta de liberdade econômica. E a falta de liberdade política, que também vem com o socialismo, produziu seus efeitos políticos. Produziu o afastamento do povo do poder, a incapacidade do regime de fazer ajustes durante toda a sua duração, o isolamento da população, a fuga de jovens em busca de liberdade, que agora faz com que as famílias queiram seus filhos de volta à sua terra. Tudo isso foi condenando o regime de Maduro. As urnas, ao que tudo indica, resultaram algo entre 65%, 70%, 72% a favor de Edmundo Gonçalves. Edmundo Gonçalves não é um grande líder. Talvez pudéssemos dizer que é o poste de Maria Corina Machado. Ela, a grande líder desse processo de transformação da Venezuela, desde o início dando combate ao regime chavista. Desde o início, Maria Corina Machado se apresentou como uma das vozes que faria a transformação da Venezuela. Ela conseguiu unificar finalmente toda a oposição. Durante os anos de Chávez e Maduro, houve oportunidades em que a oposição se dividiu e por isso perdeu. Perdeu na urna. Houve uma fracassada tentativa até de boicotar as eleições, obviamente, dando a vitória ao adversário. Mas dessa vez foi diferente. Dessa vez o povo cansou. E essa é a certeza que nós temos de que o regime está perto do final. O povo cansou. O povo quer liberdade. Essa palavra que é tão abstrata e que se apresenta na vida real em coisas muito simples e muito concretas. O direito de falar o que pensa sobre o governo, de se organizar politicamente para disputar uma eleição, o direito de empreender, de proteger a sua propriedade, de deixar para os seus filhos a sua herança, o direito de organizar a sua empresa. Várias facetas daquilo que nós chamamos abstratamente de liberdade. Que opções tem Maduro nesse momento? Que opções tem o regime? Dentre tantas possíveis, talvez aqueles que dão sustentação a Maduro resolvam salvar o seu poder e expurgar Maduro do processo. A resistência internacional é gigante como nunca foi na Venezuela. Estados Unidos, União Europeia, a Organização dos Estados Americanos, já há rompimento de relações diplomáticas com diversos países na América do Sul, todos dizendo: não acatamos o resultado destas eleições. Queremos que Maduro acate o que aconteceu nas urnas. Nós vimos perseguição a adversários políticos, vimos centros de votação sendo fechados e, estranhamente, um resultado proclamado sem que todas as atas, os boletins de urna, fossem computados, sem que houvesse a transparência do processo. Estranhamente para nós que amamos a democracia, mas algo muito esperado já quando se olha o histórico bolivariano na Venezuela, que é tudo menos democrático. Apesar
do esforço de Maduro de dizer que venceu democraticamente as eleições, o mundo viu o que aconteceu. E dessa vez o apoio internacional virá para a oposição. Que grande diferença isso fará? Provavelmente ajudará a manter o povo na rua. E é o povo na rua a maior transformação. Acredito que o povo estará na rua por vários elementos. O primeiro deles são frases como essas: são melhores 30 dias de guerra do que 30 anos de ditadura. A la calle, preferible un mes en guerra que 30 años más de dictadura. E este outro cartaz que se espalhou pela Venezuela. Está em diversas manifestações. Nos tiraram tanto que nos tiraram o medo. O povo está perdendo o medo, premido pela dificuldade econômica de sobreviver, premido pela falta de bens e víveres necessários nos mercados e nas lojas, premido pela saudade dos filhos que se foram para outros países, premidos pela vontade de falar o que pensam na rua. Tudo isso leva o povo à rua. E mais, a certeza de terem ganho esta eleição. Diferente das outras vezes em que ficava no ar se havia acontecido fraude, desta vez a fraude é tão óbvia que dá uma esperança para o povo. E o apoio internacional é mais um elemento que manterá o povo venezuelano nas ruas. O que fará o regime? Pode chutar Maduro para fora do processo, como eu disse. Garantir uma anistia ao presidente e seu grupo e manter o poder. Salvar o sistema sacrificando a sua cabeça. Sacrificando em parte, dando salvo-conduto para Maduro talvez ir viver em outro país livre das acusações que o enfrentariam na Venezuela. Ou o sistema pode tentar reprimir o povo. Pode tentar resistir. Ou seja, ou tentarão liderar o processo de transição. Maduro já disputou as eleições dizendo que representava a mudança segura. Maduro sabe que o povo quer mudança. O sistema pode querer liderar uma transição ou pode querer resistir. De qualquer maneira, a transição virá. Tudo isso já aconteceu na Alemanha Oriental sob o regime subserviente aos soviéticos. Lá o povo começou a se manifestar, queria transformação, queria transformação. O Partido Comunista disse que ia liderar o processo de transformação. Seria uma transformação contida, liderada, como quis fazer ou quis dizer que faria Maduro. Lá não funcionou. A pressão era tanta que qualquer coisa poderia produzir um desequilíbrio do regime. Lá o povo, além de transformação econômica e de abertura política, pedia também o simples direito de viajar, de sair da Alemanha Oriental para conhecer outros países, para visitar outros lugares. E foi esse o estopim da queda do Muro de Berlim. Egon Krenz, que era o líder da Alemanha, indicado pelo regime para substituir o líder anterior, Honecker, Krenz queria fazer reformas pontuais e graduais. Disse, vamos dar ao povo o direito de viajar. Fez uma proposta que não foi aceita. Na segunda proposta, ele resolveu ser mais ousado. Escreveu um projeto de lei que dizia: de agora em diante as pessoas poderão viajar para outros países, contanto que tenham um carimbo no seu passaporte ou no seu documento de identidade. Era um direito de viajar, mas era controlado, organizado, carimbado. Mandou Chabovsky, um líder do regime, dar a notícia numa entrevista coletiva. E lá foi Chabovsky, um bom burocrata, com um papel para ler numa entrevista coletiva. Ele leu e disse no ar: de agora em diante as pessoas poderão viajar para outros países. Um repórter incrédulo levantou a mão e perguntou: essa norma valerá a partir de quando? O plano era que valesse para o dia seguinte, quando todos os guardas de fronteira fossem avisados e houvesse tempo para organizar um processo de liberdade controlada. O burocrata levantou o papel e leu o que estava escrito. De agora em diante. O povo abriu as portas das casas, saiu às ruas e se dirigiu ao Muro de Berlim, como a todas as fronteiras da Alemanha Oriental. Senhoras de chambre e rolo nos cabelos, pais e mães que pegavam os filhos, faziam uma mala e caminhavam até o Muro de Berlim.
Jovens que diziam para os seus amigos: eu volto daqui a 10 minutos, só quero ver se é verdade. O povo se encaminhou para o muro. Chegando no muro, encontrou os guardas armados da fronteira da Alemanha Oriental. Houve um princípio de resistência. Em Checkpoint Charlie, o principal ponto de travessia entre a Alemanha Oriental, Berlim Oriental e Berlim Ocidental, o líder da fronteira, dos guardas da fronteira, disse aos seus soldados: desmuniciem as armas para evitar uma catástrofe. O povo não esperou. Caminhou em direção ao muro que fora construído 28 anos antes. No dia 13 de agosto de 61, a ditadura resolveu dividir uma cidade ao meio. Separar famílias, dividir amigos, negócios. Trabalhadores que viviam de um lado da cidade e trabalhavam do outro. Foram proibidos de cruzar o que viria a ser o muro. Essas imagens mostram um guarda dando acesso a uma criança, quando o muro ainda era de arame farpado, e duas crianças separadas, estendendo a mão uma à outra, separadas por 28 anos. Esta foi a pressão que levou as pessoas a, naquele 9 de novembro de 1989, parar na frente do muro de Berlim e gritar: de agora em diante, nós não vamos esperar até amanhã. Nós vamos atravessar o muro. Nós queremos liberdade. De agora em diante. Os soldados abriram Checkpoint Charlie e o muro de Berlim caiu. E com ele caiu o comunismo na Alemanha Oriental. E com ele começou a Revolução de Veludo, que dias depois transformaria também a Tchecoslováquia. Quando o povo quer liberdade, em certo ponto é impossível contê-lo. Maduro optou pela contenção. Optou pelo enfrentamento. Talvez suas palavras de transformação controlada fossem falsas. Não iria liderar transformação alguma. Talvez o regime até queira expurgar Maduro para fazer um processo de transformação controlada. Acredito que não conseguirão. O povo da Venezuela não voltará para casa enquanto não obtiver liberdade. Vai ser, sim, duro para a Venezuela reconquistar a sua liberdade. Porque a reconquista da liberdade sempre é difícil. Só existe uma maneira de não precisar derrubar muros: é não construí-los. Só existe uma maneira de não precisar recuperar a liberdade: é nunca perdê-la. E por isso a manutenção e a preservação da liberdade econômica, da liberdade política, da liberdade civis é tão fundamental para uma nação que quer viver em paz. E é por isso que líderes são importantes, instituições são importantes, e a liberdade de expressão é importante. Defender a cultura da liberdade. E é por isso também que eu peço a cada um de vocês que assine a Brasil Paralelo, que nos dá esta plataforma de conhecimento. Porque só conhecendo as ameaças que existem contra a nossa liberdade é que nós poderemos protegê-la. Só se o Brasil proteger a sua liberdade, ele não terá de viver um ciclo como o que a Venezuela está vivendo. A pressão internacional é sim importante. Maria Corina Machado não pode estar sozinha dentro das fronteiras venezuelanas, liderando o processo de luta pela liberdade. Lá na queda do Muro de Berlim, o mundo viu os Estados Unidos, a Inglaterra e o Vaticano se posicionarem. Ronald Reagan, Margaret Thatcher e o Papa João Paulo II entraram para a história como os maiores líderes que apoiaram de fora a queda do Muro de Berlim. Quem fará este papel na queda do regime bolivariano? Se na frente do Muro de Berlim, Ronald Reagan disse "Tear down this wall", derrubem este muro, só um líder internacional teve a vontade e a capacidade de dizer "fora Maduro". Foi Javier Milei. Fora ditador Maduro. A Argentina não tem a força que tem Estados Unidos, Inglaterra e o Vaticano. Mas um grande líder abriu a boca para acusar a ditadura de Maduro. Se este processo se multiplica pelo mundo, a pressão externa e a vontade do povo serão imbatíveis. Imbatíveis a tal ponto de que sim, em breve, em algum momento, não sabemos quando, não sabemos de que maneira, mas o povo da Venezuela vai dizer:
seremos um povo livre, de agora em diante. Sócrates, Platão, Aristóteles. O que esses filósofos têm em comum? Todos eles dedicaram suas vidas à busca pela verdade, refletindo sobre questões como a realidade, a ética e a existência. A busca pela verdade é algo próprio da natureza humana. Carregamos conosco a curiosidade e o desejo de entender o mundo ao nosso redor. Buscar a verdade é buscar compreender a nossa existência. É o impulso central para o conhecimento e a sabedoria. A busca pela verdade é um dos valores da Brasil Paralelo. No nosso novo épico História do Comunismo, buscamos pessoas que dedicaram suas vidas a analisar documentos e organizar essa história. Trabalhos que ficaram tão reconhecidos que ganharam as cátedras das melhores universidades do mundo e o reconhecimento do público ao se tornarem best-sellers globais. Fizemos isso com a intenção de superar o debate superficial e o discurso militante. Agora, precisamos do seu apoio para que não só História do Comunismo, mas tudo o que já produzimos e ainda vamos produzir chegue ao maior número de pessoas. Acreditamos que o conhecimento é uma ferramenta de transformação de vida e queremos que essa transformação alcance os 4 cantos do país. Convidamos você a se tornar um assinante e contribuir para o processo de transformação cultural do nosso país. A sua assinatura não é uma doação. Assim que se juntar a nós, você recebe acesso imediato aos nossos conteúdos exclusivos, incluindo nossas produções originais, filmes e análises, programas, entrevistas e muito mais. Toque no botão abaixo e faça parte dessa história. Nós contamos com você, muito obrigado e até breve.